E a gente continua falando sobre essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Eu converso agora com Acácio Miranda da Silva, advogado especialista em direito penal e constitucional. Oi, doutor, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, é sempre um prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Prazer é nosso, doutor. Essa requisição administrativa, ela está prevista na Constituição, o que o governo federal pediu. Não é um mecanismo que o poder público pode usar em caso de iminente perigo público? Sim, existem algumas medidas excepcionais consagradas pela Constituição Federal, entre elas a requisição administrativa. Ela deve ser usada quando o poder público, a fim de aplicar determinadas medidas para amparar essa excepcionalidade, pede ou determina a particulares que estes particulares entreguem todos os bens necessários à execução dessa medida. Ou seja, nós temos todos os requisitos preenchidos, a excepcionalidade por conta da Covid-19 e a necessária utilização pelo Poder Público Federal. Qual é o equívoco que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar essa decisão? A requisição se deu por parte de um ente público em relação a outro ente público, o que não é permitido pela Constituição. Repito, a Constituição só permite a requisição quando ela se dá por um ente público pedindo a um particular. Ah, entendi, doutor. E o Ministério da Saúde, nesse caso, ele ainda pode recorrer? Sim, existem instrumentos processuais que permitem a interposição de recurso por parte do Ministério da Saúde. Vocês bem ponderaram anteriormente que é uma medida cautelar que tem natureza excepcional e ela pode ser, entre aspas, derrubada a qualquer momento. Mas verdade seja dita, apesar da possibilidade de recurso através de instrumentos amparados pela legislação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todas as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal estão em perfeita consonância com o que foi decidido neste momento. Jamais haverá uma requisição administrativa de um ente público para outro ente público. Ou seja, a probabilidade de êxito por parte do poder público federal é muito pequena. É justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Cada ente federativo, ele tem a sua autonomia para agir nessa situação? Sim, a Constituição Federal consagra o Estado federativo. E são 3 os entes federativos consagrados pela Constituição: a União, os estados e os municípios. E cada um destes entes tem a sua autonomia para a devida atuação. Ou seja, como regra, a União não interfere nos estados, a União não interfere nos municípios, da mesma forma que, como regra, os estados não interferem nos municípios. Principalmente quando nós falamos sobre saúde pública, os 3 entes federativos têm legitimidade para atuarem. Ou seja, já que há autonomia e já que há legitimidade dos 3, não haverá interferência de um em relação ao outro. O que nós podemos admitir é a complementação nestas atuações. Ou seja, a União faz o trabalho mais geral e os estados e os municípios fazem os trabalhos mais específicos. Como o ministro Ricardo Lewandowski bem ponderou, houve, no entendimento dele, uma certa não autuação, uma certa omissão por parte da União quanto à aquisição desses insumos. E, diante dessa omissão, nós não podemos penalizar um Estado que, desde meados do ano passado, já vem fazendo a aquisição destes insumos. A partir do quê?
a partir dos dois critérios que nós mencionamos. Cada qual tem a sua competência e a autonomia entre eles. Não há sobreposição de um poder em relação ao outro. Inclusive Lewandowski, como o senhor bem ponderou, disse que houve lentidão por parte do governo federal para agir nesse caso aí da saúde pública e justamente por isso não deveria penalizar o estado de São Paulo. Agora, doutor, mudando um pouquinho de assunto, parte da população, a gente tem observado, tem questionado algumas decisões do Supremo. A última polêmica, foi em relação à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A votação foi acirrada, 6 votos contra e 5 a favor. Mas a questão que foi levantada é que a tal decisão ia contra ao que está previsto na Constituição. Como que o senhor enxerga essas ações recentes? Como regra, quando nós falamos sobre autonomia dos 3 poderes, não mais dos entes federativos, mas agora dos 3 poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, significa que cada qual tem as suas competências constitucionais e cada qual atua de acordo com essas competências, não podendo haver ingerência ou, mais uma vez, sobreposição de um poder em relação ao outro. Mas, quando nós olhamos para as competências de cada um destes poderes, nós percebemos que a função constitucional do Supremo Tribunal Federal é a de guardião da Constituição Federal, ou seja, é um instituto, é um nome em inglês chamado Check and Balances. O poder constitucional, o Supremo Tribunal Federal, pode regrar e determinar a inobservância da Constituição Federal por parte dos 2 poderes. E quando há a preservação da Constituição Federal por parte do Supremo Tribunal Federal, mesmo que este descumprimento da Constituição tenha sido perpetrado pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, não há uma quebra desta autonomia, mas há o exercício do poder constitucional determinado ao Supremo. É óbvio, nós vivemos um momento em que há uma grande polarização ideológica. Nós temos pessoas que defendem determinado extremo e pessoas que defendem um outro extremo. E as pessoas, por vezes, esquecem da Constituição Federal e põem em primeiro lugar o seu raciocínio ideológico e não o raciocínio legal. E acabam desprezando ou criticando as decisões do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que eu nem sempre concordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas, dentro dos 3 poderes, o Supremo Tribunal Federal é aquele que cumpre o papel mais impopular. E mais do que isso, nos últimos anos, a população não sabe quem são os 11 titulares da seleção brasileira, mas, em compensação, sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta destas críticas e por conta desta polarização. É uma circunstância positiva, porque mostra uma evolução em termos de cidadania, o senso de cidadania do brasileiro está melhorando, mas, para que esse senso de cidadania fique mais aprofundado, é necessário também que eles conheçam o teor da Constituição Federal e saibam que nem sempre as decisões do Supremo Tribunal Federal são populares, são aceitas por todo. É uma dificuldade do Poder Judiciário. Todos os casos submetidos ao Poder Judiciário sempre terão uma parte vencedora e uma parte perdedora. E é óbvio que a parte perdedora acabará criticando essa decisão. Não é uma peculiaridade do Supremo, é uma peculiaridade de todo o Poder Judiciário. Mas, repito algo que eu disse há pouco tempo atrás, não entendo como acertadas todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas admito que o papel do Supremo Tribunal Federal não é dos mais populares, ainda mais num momento como esse. Inclusive essa polarização ideológica, esse termo que o senhor usou, também tem afetado bastante a saúde pública atualmente. Obrigada, doutor, pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor. Para nós, um grande abraço, até a próxima. Até.